Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Precisos. Hoje vamos saber juntos sobre os últimos dias de Ayrton Senna, o homem que revolucionou a Fórmula 1. Segundo Viviane Senna, irmã de Ayrton, naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. O jornalista da época explicou que Ayrton Senna foi ao ambulatório após o acidente do austríaco Roland Ratzenberger, que também sofreu um grave acidente. Para confirmar o que já suspeitava, o brasileiro saiu com os olhos marejados, consolado por um dos médicos. Depois, Ayrton ficou revoltado e foi ao local do acidente fatal para tentar descobrir o que poderia ter causado a tragédia. O brasileiro estava insatisfeito com a McLaren, então aceitou a proposta da Williams, vencedora em 1992 e 1993, com Nigel Mansell e Alain Prost, respectivamente. Todo mundo esperava que Senna fosse pilotar o melhor carro. Ele merecia isso, mas o melhor carro, comprovadamente, era a Benetton, de Michael Schumacher. Relembra Roberto Cabrini, que trabalhava como repórter da TV Globo. Mesmo assim, era esperado que a Williams tivesse um carro competitivo e com chances de Senna voltar a ser campeão mundial. Na primeira corrida da temporada, no Brasil, o carro de Senna rodou. Na segunda etapa, no Japão, Senna era pole, mas foi tirado da corrida logo na primeira curva. Na noite da prova, após não conseguir completar mais uma vez, Galvão Bueno relembra uma conversa que teve com o amigo. "Cadê o carro que não é desse planeta?", perguntou o narrador ao piloto, que respondeu: "Pois é, tem uns problemas graves, mas o principal é que o volante está muito pesado e o ângulo da coluna de direção está me atrapalhando para ver os instrumentos. Mas eu vou dar um jeito nisso." Senna desconfiava que a Benetton de Schumacher estava ilegal. Não havia forma legal do alemão fazer aquelas largadas, sem algum tipo de controle de tração. E assim foi. Senna já morto, a FIA chegou à conclusão que era verdade. Com abandonos no Brasil e no Japão, o campeonato ia começar para Senna naquele 1º de maio de 1994. Ao invés, foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1 em anos de competição. A história começou com uma fortíssima saída de pista de Rubens Barrichello. O Jordan levantou o voo sobre o corretor da pista e Rubinho não morreu por sorte. O carro embateu amortecido por uma barreira de pneus. Para Sid Watkins, o médico da Fórmula 1, foi o único piloto que conseguiu salvar nesses 3 dias. Mas Rubens terá estado morto por momentos, sufocado pela própria língua. Foi Senna o primeiro a chegar ao hospital na tarde daquela sexta-feira. Rubens sofreu uma pancada neurológica que o fez ter amnésia durante largas semanas e nem se lembra hoje, diretamente, do que aconteceu a Ratzenberger e Senna. Só por vídeo, posteriormente, meia hora antes da largada para o GP de Imola, Senna se dirigiu até a garagem da Williams. O jornalista Jaime Brito acompanhou Senna e lhe pediu para assinar 3 fotos. Foi a primeira vez que ele havia pedido um autógrafo ao tricampeão mundial. Segundo Brito, ele nunca havia visto Senna se comportar de tal forma como naquele dia. O piloto caminhava em volta do carro, olhava para os pneus e repousava sobre a asa traseira, quase como se estivesse desconfiado do carro. Sua forma também era diferente. Betise Assunção, então assessora de imprensa do piloto brasileiro, lembrou: "Ele geralmente tinha uma forma particular de puxar a balaclava do capacete, determinado e forte, como se estivesse ansioso para a corrida. Naquele dia, você poderia dizer que apenas a partir do modo como ele estava colocando o capacete que ele não queria correr. Ele não estava pensando que ele ia morrer. Ele realmente achava que ele iria ganhar a corrida. Mas ele só queria acabar logo com isso e ir para casa." Senna largou na pole position e, na 7ª volta, bateu fatalmente na curva Tamburello. Não havia nenhum osso quebrado ou hematoma em seu corpo, mas o brasileiro sucumbiu às lesões neurológicas
causadas pelo choque da barra de direção no capacete. Segundo Viviane Senna, irmã de Ayrton, naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo.